Caríssimos irmãos e irmãs, uma brevíssima palavra nessa quarta-feira. A liturgia de hoje, todo o clima da liturgia de hoje é de despedida, tanto na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos no capítulo 20, como no capítulo 17 do Evangelho de São João. Tanto Jesus como São Paulo se despedem. Jesus, que vai morrer na cruz, São Paulo, que vai entregar a sua vida no martírio. Ambos morrerão e ambos deixarão de alguma maneira os seus discípulos numa situação de fragilidade. São Paulo diz aqui: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Eu sei, versículo 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Então, São Paulo, ele teme por aqueles a quem ele deixa. Detenhamo-nos sobre o Evangelho de hoje. Jesus teme também pelos seus discípulos e reza por eles. Toda a oração sacerdotal, todo o capítulo 17 do Evangelho de São João é uma oração de Nosso Senhor ao Pai pelos discípulos. E Jesus diz aqui então: Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, protege-os, não permita que o mundo os roube de ti, porque embora eles estejam no mundo, eles não são do mundo. Agora, versículo 13, João capítulo 17, versículo 13, agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Que alegria é essa que Jesus quer que os apóstolos, que os seus discípulos tenham? A alegria de ser obediente ao Pai, a alegria de confiar plenamente no Pai, a alegria de fazerem tudo à vontade do Pai. Jesus vai morrer, mas ele não vai morrer simplesmente como um condenado qualquer, abandonado. Não, ele vai para junto do Pai. Ele vai morrer por fidelidade ao Pai. Então ele vai se encontrar com Deus. E é isso que Jesus pede para os seus discípulos, que assim como o Senhor, meu Pai, me enviou, eu os envio, diz Jesus no Evangelho de hoje. E que a minha verdade esteja neles, eu os consagro na verdade. A minha alegria esteja plenamente neles realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque eles não são do mundo. Aqui, meus irmãos, Jesus não está falando do mundo criado. Jesus está falando daquela realidade que se volta contra Deus. Jesus reza pelos discípulos, não reza pelo mundo. É uma expressão forte, né? Misericórdia. Está aqui no mesmo capítulo 17 de São João, no versículo 9, no versículo 9. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo. Eu rezo por eles, não rezo pelo mundo. O mundo me odeia, por isso odiará também a eles. Também por isso os odiará. E é o sinal do discipulado, do verdadeiro discipulado. A inimizade com o mundo. Eles estarão no mundo, mas eles não serão do mundo. Eles estarão no mundo para cristianizar o mundo. E porque o mundo renuncia a Cristo e odeia Cristo, odiará também aqueles que, embora estejam no mundo, ao mundo não pertencem. E continua então Nosso Senhor no Evangelho de hoje: não te peço
que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, consagra-os na verdade. Jesus, então, meus irmãos, antes de partir para o Pai e de alguma maneira deixar os discípulos, porque de alguma maneira existe embora se inaugure uma outra presença por meio do Espírito Santo, é verdade que Jesus vai para junto do Pai e não estará com eles como outrora. Jesus então pede para os seus discípulos o antídoto contra, nós poderíamos dizer, a maior tentação do maligno, a maior tentação do diabo, a maior tentação de Satanás. Qual é? A mentira. Isto é, aquela mentira que nos faz colocar em dúvida as palavras de nosso Senhor, a promessa de nosso Senhor, o amor de nosso Senhor. Eu os consagro à verdade. Para quê? Diz Jesus, para que a minha alegria esteja plenamente realizada neles. Eu os consagro à verdade, para que a minha alegria, e qual alegria? A alegria de ser obediente ao Pai. Que os apóstolos, que os discípulos de nosso Senhor nunca duvidem que a palavra do Senhor é tão verdadeira que por ela vale morrer e por isso vale viver. Isto é, os apóstolos, eles sabem que os discípulos, não apenas os apóstolos, os discípulos sabem que serão odiados. Os discípulos sabem que não lhes está reservada um outro destino diferente daquele que foi reservado para o seu mestre. Que se fizeram isso com o mestre, o que não farão com os discípulos? Se fizeram isso com o galho verde, o que não farão com o galho seco? Se odiaram a mim, também odiarão a vós. Eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Então existe esta realidade, mas a verdade que o Senhor quer que esteja firme nos nossos corações é que nós não devemos temer perder a nossa vida, porque Ele tem uma outra reservada para nós. A verdade que o Senhor quer que esteja reservada no nosso coração é que, não obstante as dificuldades da nossa vida, não obstante os sofrimentos, eles não significam que o Senhor não nos ame, que o Senhor tenha nos abandonado. Isso é sinal de que o mundo nos odeia, porque o odiou primeiramente. Isso é sinal de que nós não somos do mundo, mas somos de Cristo. Meus irmãos, durante esse período, esta novena de Pentecostes, este período em que toda a igreja no mundo se prepara para suplicar, para receber o Espírito Santo, a igreja então nos ensina a suplicar o Espírito da verdade. O mesmo Jesus, no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 13, Jesus diz: quando o Espírito da verdade vier, Ele vos conduzirá a toda a verdade. Isto é, quando o Espírito da verdade se implantar nos nossos corações, Ele vai nos dar este sentido de que a palavra de Deus é verdadeira. Esta realidade que se implantará nos nossos corações de que vale a pena construir a nossa vida em cima desta palavra. Vale a pena levar a palavra de nosso Senhor até as últimas consequências. Vale a pena esperar em Deus e esperar em sua palavra, mesmo que contra toda a esperança. Meus irmãos, se nós olharmos para as tentações que nos vêm a cada um de nós, elas são variadas, mas elas sempre vêm como que uma tentativa de nos convencer de que Deus não é verdadeiro, de que não vale a pena esperar em Deus, porque nós não estamos certos de que tudo aquilo que Ele nos prometeu
verdadeiramente se realizará. Nos falta esta fé profunda que vem da verdade. Isto é, foi por causa disso que os apóstolos entregaram a própria vida. Foi por causa disso que os mártires derramaram o seu sangue, porque eles acreditavam de que aquilo que o mundo lhes apresentava e lhes oferecia era passageiro, era fugaz, era mentiroso, era inconstante, que aquela realidade pela qual valia a pena viver e morrer era Jesus Cristo. Que aquela palavra ensinada e revelada por nosso Senhor, por aquela palavra valia a pena perder todos os bens, perder até mesmo os amigos, perder os familiares, mas não perder Jesus. Ele é a maior riqueza, Ele é a maior alegria, Ele é a verdade das nossas vidas. Precisamos suplicar a nosso Senhor que nos instrua interiormente. Ele nos consagra a verdade. Consagros na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus continua: eu me consagro por eles, a fim de que eles sejam consagrados na verdade. Meus irmãos, concluo esta homilia com uma pequena oração de um padre espiritual, em que ele suplica a Deus a graça de a sua verdade, a verdade de Deus, se instalar no seu coração. Fazei, ó Senhor, que eu saboreie a vossa palavra, que eu saboreie a vossa verdade. Ele está pedindo não apenas um conhecimento intelectual, ele está pedindo um conhecimento de fé, um conhecimento que traz a alegria de saber de que eu amo, conheço e me entrego à palavra, à verdade, que é Jesus. Fazei, ó Senhor, que eu saboreie a vossa palavra, a fim de que o mundo não me surpreenda com os seus enganos. Ele está pedindo, meu Deus, que eu ame de tal maneira a tua verdade, que eu ame de tal maneira a tua palavra, que eu não me sinta atraído pelo mundo. Muitas vezes os cristãos, eles seguem a Jesus, mas seguem a Jesus com tristeza. É como alguém dentro de casa, pensemos aqui a casa como a igreja, pensemos aqui a casa como o coração de Cristo. É como alguém dentro de casa, mas à janela olhando o mundo. Está em casa, está na igreja, está na graça de alguma maneira, mas está desejoso do mundo, está debruçado à janela, como que dizendo: que pena que eu não estou lá fora, está todo mundo brincando. Quem é que não já experimentou isso quando era criança? De ver os amiguinhos às vezes na chuva jogando bola, e a sua mãe não deixou você sair, e você fica à porta de casa, à janela, olhando, triste por estar em casa, que o que você gostaria mesmo era de estar lá fora. Pois bem, isso entristece tanto o coração de Cristo. Precisaríamos estar em casa, estar na graça, e felizes por estarmos em casa, e felizes por estarmos na graça, sabendo que estar lá fora é mal, que estar lá fora colocaria a nossa vida, a nossa alma em risco. E é isto que este autor está pedindo: meu Deus, fazei que eu saboreie a vossa palavra, a fim de que o mundo não me surpreenda com os seus atrativos. Fazei que a vossa verdade penetre as profundezas da minha alma e ponha no meu coração o desejo de te amar em todas as circunstâncias. Seja a vossa palavra o meu conforto no exílio desta minha vida. Seja a vossa palavra o conforto, a alegria, o contentamento da minha vida no exílio da minha existência. Que o Senhor nos conceda esta graça, que o Senhor misericordiosamente derrame sobre nós o Espírito da verdade. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo.